Eu fiz uma pergunta ainda há pouco, o nosso analista vai analisar aqui, quero fazer essa pergunta para você. 54 dias de trabalho, 3 amistosos, com 3 times profissionais que disputam a competição, não venceu nenhum. Começou a competição, em 3 competições são 8 jogos que o Remo vence invicto. Você deve a quê esse sucesso no início de temporada? Boa noite a todos. Eu devo aos atletas. Esse mérito é todo dos jogadores do Remo, todo. Diretoria que nos deu condição de trabalho, o planejamento que o nosso diretor de futebol, Gasparino, criou para a gente poder cumprir, convicção no que a gente estava trabalhando, 3 empates em 3 jogos treino. Eu sempre falei que os jogos treino são feitos para que a gente possa fazer correções, encontrar o melhor encaixe da equipe. Eu não me preocupava naquele momento muito com o resultado, eu me preocupava com a formatação de um novo time, até porque a gente trocou boa parte do elenco do ano passado para esse ano. Tinha um grupo novo. Então, cara, o maior mérito eu não sei se são 8 ou 9 vitórias, são 9 vitórias, 9 vitórias, então, assim, esse mérito é todo dos jogadores. Se os jogadores não comprar a ideia, não focar no planejamento do clube, não focar naquilo que eu trabalho no dia a dia, eles não acreditarem naquilo que eu trabalho no dia a dia, nada vai acontecer. Então, os protagonistas são os jogadores, são os meus comandados, eles são atletas espetaculares, comprometidos com o Remo. Eu fico muito feliz por eles. A gente hoje bate uma marca do clube, que acho que a última vez que teve 9 vitórias consecutivas numa estreia de temporada, acho que foi em 1989. Então a gente está criando marcas aqui dentro. Eu vou aproveitar a tua pergunta e dizer que a página a ser escrita por esse grupo, ela estava em branco quando a gente começou o ano. A gente não podia carregar o peso dos anos anteriores. A gente não podia carregar o peso do que aconteceu nos anos anteriores, se estava certo ou errado, não compete a mim analisar nem julgar, porque eu não estava aqui. Mas não era legal, não era bacana a gente pressionar esses jogadores que chegaram agora pelos resultados, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos. Então, a nossa página dentro do Remo, ela está em branco. Ela está começando a ser escrita agora. Eu não sei nem se a gente já completou a primeira página, mas a gente está escrevendo uma nova história aqui dentro. Grato a Deus por Ele ter nos capacitado, e a gente está começando uma temporada com 9 jogos, 9 vitórias em 3 competições diferentes, liderando o estadual, 3ª fase da Copa do Brasil, e agora a gente vai enfrentar uma 1/4 de finais da Copa Verde. Então, assim, eu fico feliz porque a gente trabalha pelo torcedor e para o torcedor. Então, a gente entregar isso ao torcedor, 9 vitórias, é muito legal, porque quando o torcedor paga o seu ingresso, ele quer ver o que ele anseia, um espetáculo, um jogo bem jogado, e a gente tem conseguido entregar a eles, né? Eles são a nossa plateia, eles são a nossa razão de estar aqui. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente tem entregado a eles aquilo que eles querem ver. Principalmente uma entrega muito grande desses jogadores. Não só os resultados, não só os gols. Hoje a gente teve uma meta legal que a gente queria internamente, não tomar gol, né? E fizemos 2 gols, então é muito legal. Então, assim, deva tudo a esses jogadores. O mérito é todos deles. A gente só é uma equipe de trabalho, como é aqui a nossa assessoria, nosso presidente, nosso diretor, eu, e dá muito mérito a todos. Eu queria que todos os profissionais estivessem aqui nessa coletiva comigo, todos. Se eles pudessem também ter esse mérito, porque tem muita gente atrás das câmeras que trabalha muito aqui dentro, né? Se eu não chegar aqui e minha sala não estiver limpa, a roupa não tiver, a tia não lavar a roupa direito, essa comida maravilhosa que a gente come aqui, que quando eu estou fora eu sinto falta. Então, a tia que faz o nosso almoço, o pessoal que cuida do campo, o pessoal que limpa as nossas salas, que a gente chega aqui, está tudo pronto para a gente trabalhar. Eles são muito importantes nesse momento. Não só o Jean Silva, que fez os 2 gols hoje. Isso é o processo final. Mas aqueles que constroem o dia a dia do Remo, né, todos os departamentos que não aparecem, são muito importantes. Então, nós não somos só o time
dos 11 que entram em campo. Nós somos um time de verdade chamado Remo. Boa noite, Cabo, tudo bem? Tu antecipaste um pouco a minha pergunta, mas eu vou reformulá-la. São 34 anos sem ter um início de temporada tão bom quanto esse. Tu destaca sempre a importância do conjunto, mas eu queria que tu falasse qual a participação do Marcelo Cabo, como é que tu faz e está fazendo para conseguir 9 partidas, 9 vitórias, uma coisa que não acontecia desde 89. Eu sou uma peça nessa engrenagem, né? Uma peça com a sua relevância, com a sua importância, porque eu sou o comandante técnico, né? Atrás de mim tem meus auxiliares, tem o Agnaldo, que é um coordenador, um cara com uma história dentro do clube, tem o Thiago Gasparino, que é um executivo de um futuro brilhante, tem toda a minha diretoria estatutária que nos apoia. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade, tanto na vitória quanto na derrota, né? Eu sou o comandante, a palavra final técnica é minha. Então, assim, a gente coloca aquilo que a gente acredita, né, no dia a dia, de ideias, de conceito. A gente tem alguns pilares que a gente trabalha muito, né, que é a parte física, técnica, tática e principalmente a psicológica. Minha primeira reunião com esses jogadores, eu falei que eles precisavam acreditar naquilo que a gente veio fazer aqui, que é conquistar. Então, desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, a gente precisava sonhar. Eu sempre fui um cara assim, eu sempre sonhei muito com algo muito grande, né? Na minha carreira, eu tenho 23 anos de carreira, como eu disse, eu comecei no Sub-13. Eu nunca imaginei aquela criança pobre lá da Penha que ia dirigir um jogo no Maracanã, que ia ser campeão brasileiro, que ia a uma Copa do Mundo. Mas eu sempre sonhei, eu sempre tive sonhos e anseios. E é isso que eu passo para os meus jogadores. Futebol, o que norteia muito a nossa capacidade são os resultados. Mas também quando eu perco, eu não me sinto incapaz. E quando eu ganho, eu também não me sinto o melhor treinador do Brasil. Eu tenho que aprender todo dia, eu aprendo todo dia. Eu tento reciclar, eu vivo isso aqui 24 horas. Eu sou como um vendedor de uma grande empresa multinacional. Eu bati a meta do mês, no dia 1º do mês seguinte, eu tenho que fazer de novo um planejamento para bater a meta. Então, eu sou como um vendedor de uma grande empresa. Eu não posso ficar agora me apegando às 9 vitórias. Eu tenho que estar sempre repaginando, reinventando, crescendo, aprendendo e principalmente corrigindo. Esse é o papel do Marcelo Cabo. Agora, a gente já esperava uma modificação com relação ao jogo de quarta-feira, porque tu já estás classificado, mas o que a gente vê é que, na realidade, talvez, e aí eu quero que tu me responda isso, o Clube do Remo tem 2 times? Não, o Clube do Remo tem um elenco e um time completo. A gente, num jogo passado, a gente entrou com uma equipe totalmente alternativa. Hoje a gente já mesclou. Eu trabalho muito junto com o departamento médico, com o NASP, junto com a fisiologia. A gente precisa equilibrar cargas de jogo, né? Você viu que eu levei alguns jogadores que são titulares para o banco e eles tinham uma minutagem, um GPS, uma quilometragem para jogar que não comprometesse o jogo de quarta-feira. Mas eu também acredito muito nos que não entraram e os que começaram o jogo. Hoje a gente começou com o Ricardinho. O Ricardinho está treinando muito bem, está pedindo passagem. Então hoje ele começou o jogo e jogou muito bem. O Jean precisava de ritmo, a gente sabe da capacidade do Jean, ele teve uma pequena lesão, ficou fora, precisava de ritmo. Então ele hoje, poxa, a minha dupla de zaga que jogou hoje precisa de ritmo. Cara, o Leonan jogou 90 minutos, é um jogador que a gente conta muito. Então o Leonan estava indo no banco, entrando, trabalhando progressivamente. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar que a gente faz internamente, mas todos são muito importantes. E esse jogo hoje tem uma importância muito grande. Liderar é sempre importante, ser primeiro no futebol é sempre importante. E eu não abro mão disso. Então, assim, a gente sabe das convicções que a gente tem de ter começado o jogo com... O Rony fez uma boa partida. É um menino que teve alguns percalços aí durante a pré-temporada depois, mas a gente precisava colocar ele no momento certo. Ele também fez uma boa partida. Então, quem ganha com isso é o Remo. Que na hora que eu tiver que definir os 11, eu tenho que ter 11 muito bons jogando e 11 melhor ainda para entrar, para que a gente não deixe o nível cair. A gente observa que você é um estrategista, né? No jogo de hoje, por exemplo, o Remo já classificado, você tem o último jogo ainda dia 19 para fazer desta primeira fase de classificação. Em seguida, vem o clássico regional, que é
o Repá, né, que é o último jogo desta primeira fase. Você colocou jogadores pendurados, levaram o terceiro cartão amarelo, né? E você se preocupa com o gramado, você se preocupa com a alimentação, o bem-estar do jogador. Esse conjunto aí é que fortalece mais esse comprometimento de cada atleta aqui no Clube do Remo, Mano Cabo. O meu papel como treinador é fazer todos se sentir muito importante. Todos são importantes. O treinador, além dele treinar a equipe, ele é um gestor de pessoas também. A gente precisa ter gestão. Isso tudo que você fez, essa leitura aí maravilhosa do que aconteceu hoje, é uma gestão, é um planejamento. Então, assim, eu falo para eles que cai do céu a chuva. O resultado não cai do céu, a gente tem que conquistar, tem que trabalhar. E planejamento no futebol é uma coisa muito importante. Isso a gente tem um estrategista aqui dentro, que é o Thiago Gasparino, nosso executivo. Ele tem um planejamento. O Thiago chega aqui 8 horas da manhã, sai daqui 7 horas da noite, todos os dias. Então, ele é um cara que vive o clube, é um cara muito organizado. O presidente fez um gol de placa quando trouxe o Thiago para cá. Ele literalmente ele arrumou a casa. E está arrumando a casa. E os resultados estão começando a aparecer. Então, assim, eu sempre falo, cara, atrás do jogador tem um ser humano. Então, eu faço do mais novo lá. Hoje o Guti entrou, jogou 25 minutos. Um menino que foi destaque na Copa. Então, quando a gente vê a oportunidade, a gente vai prospectar esse menino, dar minutagem para ele, mas sempre com equilíbrio. A gente precisa ter a mescla. Eu não posso pegar 11 garotos e botar num jogo e jogar toda a responsabilidade em cima desses 11 garotos. Eu tenho que ter a mescla dos experientes com eles. Isso a gente vai fazendo uma alternância e lançando eles para que eles possam pegar a rodagem e crescer durante a nossa temporada e ser um jogador prospectado para jogar no profissional do Clube do Remo. Mas essa gestão a gente faz sim e é importante fazer todos os jogadores se sentir importantes dentro do processo. O que você pensa para o jogo de quarta-feira, primeiro jogo da próxima fase da Copa Verde? É um jogo lá e outro cá, com um time que também é surpreendente, no caso do São Raimundo. Força máxima, aquilo que a gente tiver de melhor a gente vai levar para o jogo. A gente teve que controlar um pouquinho a carga desses atletas, que o jogo de quarta-feira foi muito exigido. A gente vai com força máxima, a gente tem aí para trabalhar sábado, domingo, segunda e terça. Amanhã estaremos aqui pela manhã já treinando. Não tem folga, não tem repouso, não tem descanso. A gente anseia por resultado. Eu só acredito no futebol, o resultado só vem devido a muito trabalho. A gente precisa abrir mão de muita coisa para colher esses resultados. Então, assim, o Remo ele tem que ser prioridade. Quem está aqui dentro, Remo não pode ser segunda opção, Remo não pode ser segundo emprego, Remo tem que ser prioridade. Então, é isso que a gente está trabalhando, está pregoando. Sabemos que o São Raimundo fez uma campanha muito boa na Copa do Brasil, eliminou um time de Série A, fez um grande jogo com um time do Botafogo no meio de semana. A gente sabe que a dificuldade que é enfrentá-lo, tanto dentro quanto fora de casa, mas a gente sabe também da nossa qualidade, da nossa virtude, do nosso momento, e a gente vai buscar os nossos objetivos dentro dessa quarta de finais da Copa Verde. Fala só um pouquinho desse jogo, o que aconteceu agora. Foi um jogo que a gente teve a oportunidade de abrir o placar logo no início. Isso nos deu a tranquilidade para que a gente pudesse ter o controle do jogo. Eu acho que a gente teve o controle do jogo na maior parte do jogo. Aí a gente teve algumas relevâncias, às vezes caiu um pouquinho a nossa linha de marcação, até devido ao ritmo de jogo de alguns jogadores. O Rony ali no final saiu por cansaço. Mas a gente fez um bom primeiro tempo, principalmente ali nos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Poderíamos ter saído com um placar um pouco mais amplo. Aí faltou um pouquinho de tranquilidade ali no acabamento, no terço final, no penúltimo passe ou na finalização. E aí voltamos para o segundo tempo com as correções de intervalo, tivemos o controle do jogo. A gente sabia que eles iam explorar muito a bola longa no facão, para os extremos, né, uma característica da equipe dele. E a gente precisava anular o meio atacante deles, que é um jogador que é o cérebro do time, a criação. Eu já o conheço de Madureira, Volta Redonda, e o Coroá, para mim, o Jean foi o melhor em campo, que fez os 2 gols, mas, assim, na minha opinião, o Coroá foi o melhor em campo, taticamente. O Coroá, ele conseguiu anular toda a ação do meio atacante dele, que agora, me perdoe, me fugiu o nome, o Douglas Lima, que é o cara que aumentou o cérebro do time deles. E a gente já tinha visto jogos anteriores dele, então o Coroá entrou com essa função de não deixar ele jogar e teve a predominância ali no meio campo. Ele dominou o setor, ainda saiu para criar. É um jogador que está crescendo muito,
Fico muito feliz por ele, né? Teve a perda do seu pai, ele precisou se retomar psicologicamente, mas é um jogador que me agrada muito, eu tenho um carinho muito grande por ele, como pessoa e como jogador. Se o Jean não faz os 2 gols, eu dava o troféu de melhor em campo para ele, mas o Jean também merecia esse momento, o Jean vem trabalhando, é um jogador que a gente tinha convicção na contratação dele, é um jogador que eu converso muito com ele, um jogador muito experiente, que em alguns momentos difíceis ele vai ajudar bastante. E aí o segundo tempo a gente teve o controle do jogo, poderíamos também ter ampliado, ter feito 2, 3 gols, até 4, tivemos muita chance. O Pablo chutou uma bola que não tinha goleiro, bateu no Jean em cima da linha e saiu. Falei, pô, nego, você fez 2 e tirou 1, né? E brinquei com ele. E a gente acaba fazendo mais um bom jogo dentro de casa, né? O nosso gramado privilegia isso. E o que eu fico mais feliz é que a gente trocou o time e o time que jogou hoje teve a mesma característica do time que jogou quarta-feira, né? A gente até optou pelo mesmo sistema tático, 4-1-4-1, trouxe mais o Rodriguinho ali para fazer um médio pelo lado esquerdo, foi uma pena que ele saiu lesionado, estava fazendo uma boa partida, e aí a gente teve todo o controle do jogo, o Vinícius precisava também jogar esse jogo, porque ele perdeu 2 jogos, ele precisava também não perder o ritmo de jogo, você sabe que goleiro é sequência, e apesar do Zé Carlos ter feito uma grande partida, mas o Vinícius precisava dessa sequência porque ele veio pela virose. Conseguimos descansar alguns jogadores para a gente ir de tanque cheio para quarta-feira para a Copa Verde. Boa noite a todos.